Se alguma vez tiver dúvidas sobre o que moldou o mundo como o conhecemos, então as palavras são a resposta para a sua dúvida. Madeira e pedra, tijolos e barro, são todos fantasmas pálidos e efêmeros que desaparecem com o raiar do dia. O homem é apenas uma sombra fugaz. Como Shakespeare disse uma vez, apenas suas palavras podem suportar a passagem do tempo. Sem dúvida, uma palavra é uma entidade poderosa. Todo um universo preso nos confins de um signo fonólogo. Dominar a arte das palavras é decifrar o funcionamento interno de tudo o que vive e respira. 7 palavras que você precisa parar de usar a partir de hoje. A vida é uma palavra que vai além da gramática e do significado. Uma palavra por si só não é boa nem maligna. É a nossa maneira de usá-la que lhes dá forma e significado. É um aspecto bastante mundano que as palavras podem criar, mas também podem destruir. Pense no ato primordial e naquelas palavras estrondosas que arrancam a vida das garras dos caos. Filthy Looks. As palavras são de fato muito poderosas, e a maneira como as usamos pode moldar nossa relação com a realidade. Uma simples palavra pode lhe trazer felicidade, enquanto outra pode fazer você cair no abismo do desespero. Desde a infância, aprendemos lições de vida valiosas como: preste atenção às suas palavras. Pense 2 vezes antes de falar. Este vídeo mostrará como as palavras do dia a dia nos tocam e como podem interferir na maneira como nos sentimos. A lista de palavras apresentada a seguir explica como as palavras vagas podem nos influenciar de maneira negativa. Aqui estão as 7 palavras que você pode parar de usar, devido às suas possíveis conotações negativas. Em 7º lugar, impossível. Por que devemos parar de usar a palavra impossível? Simplesmente porque é muito vago. De acordo com o dicionário, a palavra geralmente se refere a um problema que não pode ser resolvido, ou que não pode ser resolvido pelos meios usuais. Não vamos atacá-lo com citações inspiradoras como o impossível pode ser alcançado ou que não existe impossível. Em vez disso, vamos dizer que a palavra geralmente beira a imprecisão. É muito difícil apontar uma situação impossível, porque tudo o que é preciso para resolver esse problema específico é uma abordagem específica. No teatro negro, havia um tipo de finalização que em latim se chama Deus ex machina, ou o Deus da máquina. Quase se refere a uma conjuntura problemática que só pode ser resolvida pela intervenção de um poder superior. Lembre-se, nenhuma situação é impossível por si só. Só você pensa assim, porque não consegue encontrar um resultado satisfatório. Em 6º lugar, sucesso. No que diz respeito às palavras, esta é uma verdadeira beleza. Dourado em sua aparência, às vezes por ter algumas implicações obscuras, o sucesso é tão vago que não pode definir muitas situações paradoxais. Por exemplo, o que é sucesso para um pode ser considerado fracasso para outro, e vice-versa. Se você já se perguntou sobre uma substituição, tente usar satisfação, em vez de sucesso. A realização é como dizer que seu sonho mais selvagem se tornou realidade. A palavra simples define perfeitamente o sentimento de satisfação que um empresário sente depois de fechar um negócio difícil, ou os pensamentos de uma jovem que conseguiu o emprego dos sonhos. Quando estiver em dúvida sobre o verdadeiro significado da realização, você pode tentar ler alguns exemplos sobre o que outras pessoas pensam a respeito. Em 5º lugar, eu não posso. Há uma grande diferença entre impossível e não posso. Ao dizer impossível, você está basicamente sinalizando que uma situação particularmente problemática não tem solução por padrão, não importa a abordagem. Por outro lado, quando você diz como não consigo, automaticamente assume que existe uma solução, mas por algum motivo você não consegue encontrá-la, ou em determinado ponto ela escapa. Existem tantos não posso em nossas vidas. Não consigo completar essa tarefa.
Eu não posso competir com ele, com ela. Não posso me candidatar a esse emprego. Não posso dizer o que estou pensando. Pensar que não posso e realmente admitir que pode fazer a diferença entre conseguir aquele emprego que você sempre quis e não fazer nada por ele. Seria melhor evitar essa palavra. Lembre-se de que há sempre uma solução para todos os seus problemas. Você precisará descobrir qual é a melhor abordagem. Palavras como eu geralmente não podem denotar uma questão votiva. A verdade é que a maioria das pessoas que tendem a usar essa palavra simplesmente não está motivada o suficiente para fazer o trabalho. Por exemplo, pense como você lida com os pedidos de emprego. Você vê uma lista interminável de requisitos de emprego e, embora seja qualificado para muitos deles, ainda acha que não consegue. Criar listas filtradas pode ajudar a ter uma ideia melhor se você estiver pronto para o desafio de que precisa e também aumentará sua confiança. Ao procurar um emprego, tente procurar áreas específicas de conhecimento que sejam mais próximas de seus estudos ou treinamento. Em quarto lugar, zangado. A raiva é uma emoção muito complexa. Conforme definido pelo dicionário médico, a raiva é uma forma como respondemos a uma provocação. A raiva pode ser entendida como desconforto e retaliação. Como todos os termos que se referem ao nosso eu interior, a raiva não define apenas uma coisa. Em vez disso, a palavra é um termo geral que designa uma série de respostas à provocação. Por que devemos evitar a palavra raiva? Porque é um termo vago. A palavra raiva pode ser usada para descrever meia dúzia de estados emocionais. Por exemplo, alguém pode dizer que está com raiva porque alguém se afastou do mundo. Naturalmente, essa afirmação pode ter muitos significados: luto, desemprego, angústia, medo, pena e até decepção. Se você ainda está confuso sobre o que é a palavra raiva, pode tentar acessar alguns recursos online e ler um pouco sobre como interpretar essa emoção complexa. Em terceiro lugar, a palavra acredite. Assim como a palavra raiva, a palavra acredite tem implicações demais para contar. Uma declaração simples como "eu acredito" pode fazer você pensar que a pessoa que a proferiu pode acreditar em um poder superior ou ter suas razões para pensar que seu argumento está correto. Uma palavra como "eu acredito" é subjetiva e extremamente volátil. Em vez de usar o tempo todo, você pode substituí-la por algo como "eu acho isso". Ao trocar duas palavras, você diz automaticamente duas coisas: que o argumento é seu e que você tem alguns motivos para apoiar o que está dizendo. Em segundo lugar, a palavra medo. O medo está intrinsecamente relacionado à raiva. Em algumas circunstâncias, as pessoas costumam confundir medo com raiva e vice-versa. A própria palavra desbloqueia todo o universo de significados, com cada um deles interligado. A palavra medo também está ligada a alguns mecanismos cerebrais profundos que colocam seu corpo em alerta máximo. Como você pode ver, a palavra por si só é bastante vaga e pode ter vários significados diferentes, como apreensão, raiva e inveja. Ao iniciar uma conversa, é melhor evitar o uso do medo em construções como "temo que ele não concorde comigo", pois assim como a raiva, a palavra medo pode criar um sentimento de confusão. Por outro lado, o medo como padrão psicológico pode ser explicado enumerando todas as reações corporais que ocorrem quando uma pessoa tem medo de algo. Para aprender mais sobre o que acontece dentro do seu corpo, quando você teme genuinamente por sua vida, você pode examinar mais de perto as várias definições e interpretações fornecidas pelo dicionário médico. Em primeiro lugar, bom e certo, em oposição ao mal e errado. O que podemos entender é que construções como bom e errado são usados para definir um padrão de comportamento. Mas, além da mera psicologia, palavras como certo, errado, bom e mal são usados para ilustrar que todo o nosso mundo se baseia na dualidade. Nenhuma ação ou pensamento é inerentemente certo ou errado. Somos nós que julgamos seu significado. Por que devemos evitar uma palavra como bom? Porque, como qualquer construção social, o termo bom está sujeito ao efeito da relatividade. Para entender melhor isso, devemos adicionar outra forma de medir o certo e o errado: moralidade. O que é bom é moral,
E o que é mal é imoral. Pelo menos é o que nos ensinam na escola. Mas, como vimos, a vida não é pintada apenas em preto e branco. Tem um grande número de tons, o que significa que uma ação pode parecer errada para você, mas boa para os outros. Antes de finalizar, devemos mencionar outra coisa. Ao parar o uso dessas palavras, nós, de forma alguma, dizemos que você deve esquecer sua existência. Cada palavra é única, assim como o mundo que ela evoca tem seu próprio lugar e beleza.